Boa noite. A Tribuna Soberana desta semana é excepcionalmente lançada este sábado. Esta semana esperámos pela sessão da Assembleia Municipal de Águeda de quinta-feira passada, onde foram aprovadas as grandes opções do plano e do orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2023 e a visita do Ministro da Educação, João Costa, a Águeda esta sexta-feira para o encerramento simbólico do primeiro período letivo. A semana já tinha sido pródiga em diversos assuntos locais de relevância e interesse. Somam-se mais estes dois. Não sei se as vossas notas iniciais podem passar por aqui ou não. Paulo, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Hilário. Boa noite a todo o auditório da Soberania. Eu iria começar pela Assembleia Municipal, que foi ontem, que fez alterar aqui o dia da nossa participação neste programa. E já não vi a Assembleia há muito tempo e vi um bocado da Assembleia e foi ao encontro do que eu pensava, que está a perder cada vez mais qualidade. Mantém-se o status quo, ou seja, a oposição, e muito bem o deputado municipal Paulo Tomás foi lá chamar a atenção de que há um ano e tal que é pedida documentação, diversa documentação, que não é entregue. É justo dizer que Paulo Tomás é uma lufada de ar fresco nesta Assembleia Municipal? Isto hoje em dia em Águeda tudo é uma lufada de ar fresco. Tudo. O Paulo Tomás é uma lufada de ar fresco, com certeza, porque não? A juventude é sempre uma lufada de ar fresco. Não, mas o Paulo Tomás esteve muito bem ao dizer que há a lei, tem que se cumprir com a lei, que é facultar a documentação, que quem tem que facultar a documentação não é a Câmara, é mesmo o Presidente da Assembleia Municipal. Ele é que tem essa incumbência e, portanto, tem que exigir à Câmara que a Câmara ceda a documentação em tempo útil. Tempo útil não é conforme aquilo que se foi verificando ao longo dos últimos anos, que é 1 mês, 2 meses, 3 meses, meio ano, 1 ano, sem dar documentação. Não. 15 dias é mais que suficiente para os serviços da Câmara facultarem toda a documentação. Nós estamos a falar de uma Câmara Municipal que gasta muitos milhares de euros por ano na sua parte informática. E, portanto, conforme se diz na gíria, à distância de um clique, vai-se buscar qualquer documento. Portanto, um vereador da oposição que solicite documentação numa reunião deve tê-la na sessão seguinte. Na reunião seguinte. E ponto final. E não há discussão. Não é preciso a lei diz... parar serviços camarários para facultar essa documentação. Se há serviços parados, é da responsabilidade da Câmara. Dá uma ideia que há muitos serviços parados na Câmara, mas é a responsabilidade deles. A Câmara não precisa de parar para dar nenhum documento. Hoje em dia, qualquer cidadão, até um que não perceba nada de informática, já viu pelo menos um filho ou um neto num computador que escreve lá meia dúzia de coisas, clica lá num botão qualquer e sai um papel numa caixa preta ali ao lado com a documentação toda. É à distância de um clique. É um instantinho. Contas certificadas, contas auditadas, contas tudo e mais alguma coisa, e depois têm dificuldade em encontrar os papéis. Não me acredito que haja contas certificadas e auditadas em que seja tão difícil isso. E depois, o populismo que cresce em Águeda e esta forma simplista e superficial com que se discutem as coisas. Portanto, o Sr. Presidente da Assembleia teve a delicadeza de explicar, mas a ideia que eu tenho é que tudo o que foi pedido foi... E depois foi lá o senhor deputado do Partido Socialista e disse, não. Reiteradamente foi pedido aqui, qualquer cidadão que acompanha as Assembleias Municipais sabe. Foi pedido este documento, e mais este, e mais este, e mais este, e mais este. E, portanto, o senhor Presidente, passado um ano e tal de ser Presidente da Assembleia, pede que o Partido Socialista faça por escrito, que é para não haver dúvidas. Não tem que haver dúvidas. O senhor Presidente da Assembleia está ali, as perguntas são feitas, ele anota, tem 2 secretárias para isso, nem precisa ser ele, tem 2 secretárias, anota, manda para os serviços da Câmara e a Câmara tem que entregar. Porque o que a lei diz é que não é um deputado municipal que tem que se entregar. A um cidadão, qualquer cidadão que se dirige à Câmara a pedir qualquer tipo de informação aos serviços públicos tem que ser dado. Porque a Câmara Municipal é de todos nós. A Câmara Municipal não é do Presidente da Câmara ou dos vereadores ou dos deputados municipais. Toda a documentação que lá está é pública. Toda a documentação tem que ser facultada.
Isso chama-se transparência, que é uma coisa que não há em Águeda. Não há transparência há muito tempo em Águeda. Eu fui vereador e sei a pouca vergonha, vamos lá ver que a gente tem que pôr aqui os termos, a pouca vergonha que foi, durante os 4 anos que eu lá tive, a brincadeira que era para facilitarem a documentação. E depois ficam todos impregnados quando se levanta a situação de se os senhores não dão é porque estão a esconder alguma coisa. Aqui dela é, ai meu Deus, as contas são auditadas, o Tribunal de Contas vê. Não. O Tribunal de Contas não vê nada. Aliás, o Tribunal de Contas vê muito poucas contas. O Tribunal de Contas vê muito poucas contas. Aquilo é por sorteio. Este ano é uma Câmara, para o ano é outra. Este ano é um organismo, para o ano é outro organismo. Nem havia juízes e número suficiente para auditar as contas todas. E queria lembrar ao Sr. Vice-Presidente da Câmara que numa intervenção populista, querem um papelzinho, um Excel, querem a papinha feita. Oh, Sr. Vice-Presidente da Câmara, o senhor está aí para facultar tudo. O senhor é que fez um papelzinho, ou um mau papel, ao dizer isso, e no que concerne ao que é a democracia. Não há papeizinhos. O senhor tem que dar a documentação toda. Toda. Para ser analisada. Porque reparem numa coisa. O BES, o Banco Espírito Santo, era auditado por as maiores empresas auditoras do mundo. E as contas estiveram bem durante muitos anos. Até a gente se apercebeu que estava lá um buraco maior que o país. Era um buraco também do mundo. Mas eram auditadas por Ernst Young e a não sei quê. Essas grandes multinacionais da análise financeira estavam lá. E aferiam as contas tudo direitinho. Até que tinham um buraco brutal. Mas, para além dessa, há uma série de outras instituições bancárias auditadas por o Banco de Portugal, por o Banco Europeu, por o Banco daqui, por o Banco dali, e vão todos sentar o traseiro no banco dos réus. Gostaria de lembrar que, naturalmente, as contas de Caminha, da Câmara Municipal de Caminha, também devem ter sido auditadas por auditores e por o Tribunal de Contas e por tudo. A verdade é que parece que aquilo se tinha dado dinheiro a uma empresa qualquer para fazer não sei o que nunca o fez. E o dinheiro andava a voar fora da Câmara. E parece que agora, passado 2 ou 3 anos, portanto, eu tenho o direito, como qualquer cidadão, como qualquer partido, tenho o direito de desconfiar das boas contas ou das más contas. Não tenho o direito de dizer que as contas estão mal. Agora, tenho o direito de desconfiar. Isso é um direito que eu tenho de desconfiar de quem quer que seja. E, no exercício de funções, eu tenho a obrigação, se tenho dúvidas, de solicitar toda a documentação para entregar. E vou dizer mais aqui uma coisa, sem problema nenhum. Eu pedi documentação acerca de alguns assuntos enquanto vereador. Há um assunto que foi ao Ministério Público e que foi mandado arquivar. E está lá tudo. Tudo. Está lá tudo. O senhor do Ministério Público não quis andar com aquilo para a frente, problema dele. Mas eu digo e afirmo, está lá tudo. Não estou a dizer que ninguém desviou dinheiro, meteu dinheiro ao bolso. Há uma série de ilegalidades e irregularidades naqueles documentos. Isso é o que eu afirmo. Não estou a levantar suspeita de nada, só estou a dizer aquilo que eu entendo. E, portanto, isto temos que normalizar e regularizar as nossas relações em termos políticos e áreas. Porque dá muito tempo a esta parte. Quem levanta dúvidas é como se estivesse a querer condenar quem está. Não está. Está no exercício das suas funções. É fundamental isso acontecer. O governo, e muito bem, tem sido incomodado pelo PSD, e muito bem. E tem que se justificar se quer. Se não se justificar, a população fica a perceber que alguma coisa não está bem. Estas são as regras e as normas da democracia. Existe a posição para governar e existe a oposição para se opor, para fazer a oposição. E portanto, fiquei muito triste com a Assembleia Municipal. Depois foi lá aquele senhor deputado nem sei se é do Partido da Terra, se é do PSD, se é do Juntos, que é o senhor Moreira. Mais uma intervenção miserável. Vai lá sempre uma intervenção miserável. Não é? Acerca do Natal. Milhares de pessoas. Vai pôr em causa os nossos comerciantes. Dizendo que os comerciantes... temos que falar com os comerciantes para eles abrirem a porta ao sábado e ao domingo. Vamos lá ver uma coisa. Ele diz na mesma frase que vêm milhares e milhares de pessoas, resmas, paletes, não é? Charters, vêm charters, de pessoas a Águeda ver o Pai Natal. Que isto já é uma coisa do outro mundo.
E que o comércio é uma loucura. O comércio, tudo, é tudo uma loucura. De gente e de... Mas os comerciantes depois fecham ao sábado e ao domingo. Então, se ganha tanto dinheiro, será que os nossos comerciantes... Eu não tenho ideia dos comerciantes da Águeda serem assim tão ricos quanto isso. Não tenho mesmo. E ele dizia que há aqui proximidade e a gente conhece todos. E eu conheço todos. Mas conheço mesmo. Não tenho ideia dos nossos comerciantes serem pessoas assim tão ricas e tão abastadas que não queiram, no momento de tanta abundância, de meter fora essa abundância. Portanto, se calhar, e eu mantenho a mesma situação, se calhar tudo isto é um embuste, se calhar tudo isto é só para inglês ver. E se calhar vem muita gente e vem muita gente cá ver, que vem, e vem muita gente, não vem tanta gente como se diz, mas vem muita gente, eu passo por aí e vejo. Agora, será que as pessoas vêm assim investir tanto dinheiro no nosso comércio? Ou é na pequena compra? É a ideia que eu tenho, do que me vou percebendo da ideia que eu tenho. A ideia que eu tenho é que o comércio da Baixa aumenta a sua faturação em 30% a 40%. Não vai além disso. É importante, com certeza que é. Agora, não é minador, isto não é um Eldorado. E se a gente fizer contas ao dinheiro que é investido, e o Natal passa sempre de 500 mil euros. E a gente tem que falar em números. O Agitagda passa sempre de 1 milhão de euros. No outro dia, uma amiga minha dizia-me que havia uma explicação que havia de ser dada em termos populistas. E eu vou dar essa explicação, porque gostei da explicação que ela deu em termos populistas. E o engraçado é que essa explicação vai contra aquilo que eu penso e vai a favor daquilo que o Hilário pensa, do que nós já aqui falamos. Essa minha amiga dizia-me assim: se o Agitagda for reduzido para metade do tempo e para metade do dinheiro, sobram 500 mil euros. Parece que há falta de médicos em Águeda. Por exemplo, o Hilário é a favor que a Câmara possa contratualizar médicos. Durante um tempo. Eu estou a dizer que isto é uma explicação populista. Eu também tenho que usar as armas que as usam. Não é? Portanto, estou a usar as armas que esta Câmara usa, que é ser populista e não ser excessivamente sério naquilo que nós dizemos. Ou seja, levar a coisa... Eu quero fazer esse exercício hoje. Portanto, se reduzisse para metade, sobravam 500 mil euros. Com 500 mil euros, engenheiro Hilário, que você é da engenharia e da matemática, com 500 mil euros a gente conseguia ter para aí 10 médicos num ano cá. Dava quase um por união de freguesias. E, portanto, tínhamos o Agitagda à mesma e tínhamos saúde. Ora, este exemplo é importante porquê? Porque é que é populista? Porque isto é estar a mexer no sentimento das pessoas. Porque as pessoas não têm médico de família, não há médicos, há problemas em Macinhata, há problemas em Aguada de Cima, há problemas em todo lado. Portanto, a gente vai pegar as coisas para tocar no coração das pessoas. Eu não gosto disso, não acho que essa seja uma forma de nós estarmos na discussão política e de cidadania. Mas, em todo caso, dá para perceber que a história do Agitagda e do Natal é exatamente isso. É opções. E o que vai para ali não pode ir para outras coisas. E quando eu estava a dar o exemplo, este exemplo dos médicos, podemos pôr para outras coisas. Se nós gastarmos metade do dinheiro no Agitagda, já podíamos ter a pateira toda ela despoluída e toda ela dragada. Porque era meio milhão todos os anos que se aplicava ali. Quem diz aí diz noutra coisa qualquer. Por fim, sim, porque rapidamente, estou a ser, já vai muito longo, sim, esta nota inicial. Queria dizer que lamento profundamente. E depois, se houver hipótese, voltar a isso. A pouca vergonha, que é o nosso mercado municipal. É uma brincadeira pouco séria e 7 milhões de euros no mercado municipal é brincar com quem trabalha. Hilário, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jorge. Boa noite quem nos vê e ouve. Eu, para dar seguimento às tuas notas iniciais, já tinha que estar aqui meia hora, mas não estarei. Vou começar. Já virei às tuas notas iniciais, que são pertinentes, algumas delas, mas começo pela visita do Ministro da Educação em Águeda. Não é todos os dias que temos um Ministro da Educação em Águeda. Ele hoje esteve cá, veio à Escola Secundária Marques de Castilho, participar no encerramento do ano letivo na Escola Secundária Marques de Castilho. E a minha primeira nota vai efetivamente para o professor Francisco Vitorino, diretor da escola, e para a sua direção, porque não andaram bem. E tem a ver exatamente com o dia 2, onde a escola emitiu uma ordem de serviço para
ser cumprida na escola e que tem a ver com a visita do Ministro da Educação, que dizia que amanhã, dia 16 de dezembro, está prevista a visita do Sr. Ministro da Educação à Escola Secundária Marcos Castilho, com chegada prevista para as 10h30. Entre outras coisas, dizia que vai haver um pequeno concerto levado a cabo por alunos do 11 A2 e dizia que entre as 11 e as 12 horas, basicamente, decorrerá a visita à escola com a presença do Ministro em algumas aulas e outras atividades a decorrer. E até aqui normal, faz parte da comunicação. E diz mais o diretor da escola, através desta ordem de serviço, como se compreende a acompanhar o Sr. Ministro, virão órgãos de comunicação social, bem como vários convidados. Tudo normal. Eis o meu espanto quando ele diz exatamente isto. Alertam-se todos os alunos para se manterem dentro da sala, eu estou a ler, de aula, e nos corredores. Assumirem uma postura responsável e correta, de modo a que a imagem da nossa escola e de todos nós não saia beliscada. Diz mais, qualquer comportamento perturbador será objeto de tratamento disciplinar. Eu fico surpreendido. Isto vindo de um homem como o Francisco Vitorino, que eu prezo e que eu conheço, que é um defensor da liberdade e da democracia, numa escola, dizer aos seus alunos que, ok, hoje vem cá o Sr. Ministro, vocês têm que todos se comportar muito bem. Porquê? Porque vem cá ele e estão os órgãos de comunicação social a filmar. E, portanto, quem hoje se portar mal é alvo de processo disciplinar. É uma coisa que nunca me passou pela cabeça ouvir de um ex-presidente da Assembleia Municipal e muito menos do Francisco Vitorino. Provavelmente é um comunicado que saiu torto. Às vezes nós a escrever as coisas nem sempre saem como nós queremos. Não é um comunicado, é uma ordem de serviço. Surpreende-me completamente. E o interessante disto é que a história não acaba aqui. É que o Sr. Ministro foi recebido hoje na escola por uma manifestação de professores, com todos a vaiarem o Ministro. E eu pergunto, estes professores agora vão ser alvos de processo disciplinar também? Eu acho que sim. Porque esta é a questão. Esta é a questão. A escola é para quem? É para os alunos ou para os professores? A quem é que nós estamos a dar educação? Então damos uma ordem de serviço, nós os educadores, aos nossos educandos, tomem atenção, portem-se bem, senão há um processo disciplinar. E nós, os educadores, vamos assobiar o Ministro, dar péssimos exemplos. O direito à greve é normal. Eu, se fosse do meu tempo na escola, perante uma ordem de serviço destas, era o fim do mundo. É o que eu posso dizer, Paulo. É que era mesmo um problema com o Ministro e com o Conselho Diretivo e com tudo o que houvesse cá para haver. Contrariamente a ti, eu era bem comportado, portanto eu acatava essa ordem na íntegra. E, portanto, não, isso tu sublinhaste aí, vermelho. Não, mas isso é lápis azul. Oh, Paulo, eu até me custa dizer isto, porque o Francisco Vitorino, eu acho que é um homem que sempre foi um homem equilibrado, acho, obviamente, que está numa área política muito diferente da minha, candidato do Partido Socialista nas últimas eleições, e surpreendeu-me completamente isto, e, portanto, uma nota absolutamente negativa para começar. A segunda nota, vou aproveitar as tuas, tu falaste na questão da Assembleia Municipal, e não indo ao conteúdo propriamente da Assembleia Municipal, indo aos fediveres da Assembleia Municipal, das quais tu falaste, desde já 2 ou 3 notas. A primeira questão, é preciso que o Executivo perceba que na Assembleia Municipal tem que falar para os membros da Assembleia Municipal, não é para o público. Em diversos momentos, o Executivo diz, para aqui já toda a gente sabe, eu falo para o público, para as pessoas que estão aí em cima a ver-me, mas há uma coisa que acontece, a Assembleia Municipal é para os membros da Assembleia Municipal. O público pode assistir, até tem tempo de intervenção em Águeda, tinha 2 tempos de intervenção e foi este Executivo e esta Assembleia que lhes cortaram só para 1, mas muito bem, mas tem que falar é mesmo para os membros da Assembleia Municipal. 10, 20, 30 vezes as que forem necessárias, eu não estou a dizer que é assim ou que é assado, mas esta é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com essa questão dos tribunais de contas. Há uma certa confusão em Águeda sobre a fiscalização e confunde-se muito fiscalização da ação legal com fiscalização da ação política. A Câmara, respondendo à questão dos documentos, disse muito bem, há uma coisa, isto está tudo auditado pelo Tribunal de Contas, pelos revisores. Claro que está. Não dá. Calma, isto é a minha versão. Dá. Claro que está. Eles
auditam as questões legais. Agora, nós temos que fazer, e é para isso que lá estão os membros da Assembleia Municipal, é para fazer uma fiscalização política. E, portanto, quando um membro da Assembleia Municipal pede que lhe mandem os documentos, como eu lá ouvi falar do Agito Águeda, ou do Lambarices, ou do Águeda Natal, ou do que seja, ele quer fiscalizar e quer perceber, ou fiscalizar, o que é que foi este evento. Não está em causa que o evento cumpriu a legalidade. Eu isso nem ponho em causa. Eu não ponho em causa que o município faça um esforço enorme para cumprir com a legalidade. Nem me passa pela cabeça que possa ser de forma diferente. Isso não me passa pela cabeça. Portanto, se isso não me passa pela cabeça, eu nem questiono isso. Se eu detecto que alguma coisa não está bem, até faço uma intervenção sobre isso. Mas o que estou ali para fazer é a fiscalização da ação política. E a ação política não tem nada a ver com a legalidade dos documentos, com a legalidade dos procedimentos. Também pode ter, claro, mas é muito antes disso. É a ação política. Portanto, é isso que as pessoas basicamente pensam. E é evidente, nós que passamos pela Assembleia Municipal, Paulo, sabemos bem do seguinte. A Câmara passa a vida a dizer que para os serviços e para a Câmara, para prestar apoio nos documentos, não para nada. Não para nada. Isto é tudo uma falácia. Eles só não dão os documentos porque não querem, e porque querem que os atrasem, e porque querem chatear as pessoas, e porque muitos deles querem que passem todos pelas suas mãos antes de virem para os membros da Assembleia Municipal. Porque senão, qualquer funcionário tem os documentos contabilísticos da lá, faz uma cópia dos documentos contabilísticos e manda. Não há qualquer tipo de problema sobre isso. É uma prática que este município tem que trocar, tem que alterar. Este e todos no país. Claro. O que estamos aqui a falar não é uma coisa basicamente de Águeda. Já falaremos sobre o orçamento, mas eu queria falar ainda sobre uma outra situação que já foram aqui debatida neste programa pelos nossos colegas Gil Nadais e Paulo Matos, e Ana Rita e Gil Barreira, que é o fecho de um órgão de comunicação da região de Águeda. E, portanto, não vou falar sobre os temas que eles já debateram, mas gostaria de abordar e de fazer uma pequena nota sobre isto, que tem a ver, nós olhamos para o fecho da região de Águeda, pronto, fechou a região de Águeda, fechou mais um jornal, já tinha fechado o Litoral Centro, e agora fechou a região de Águeda. A Independência. A Independência, mas já vem mais atrás. Portanto, nos últimos anos, mais recentes, efetivamente, fecharam dois órgãos de comunicação social locais. Evidente que as dificuldades financeiras são elevadas, há um conjunto de circunstâncias que levam a isso, mas não nos podemos esquecer que a comunicação social é um dos pilares de uma democracia. Sem comunicação social, a democracia está em risco. E, portanto, todos os nossos órgãos políticos e todos nós que andamos pela política, que gostamos da causa pública, devemos pensar exatamente sobre isto. E muitas das vezes, fazendo desde já aqui uma pequena referência também à Isabel Moreira, que foi a última diretora do jornal e que teve, infelizmente, o fardo de ter que aguentar com o fecho do jornal. Não vou falar dos anteriores, porque já os nossos colegas falaram também noutros programas, mas quero abordar esta coisa de porque é que os jornais fecham também e porque é que estas coisas acontecem. Nós estamos num meio, os meios mais pequenos são muito sujeitos às pressões, enquanto que os meios maiores, há em todo lado no nosso trabalho, há sempre pressão. Mas nos meios mais pequenos a pressão é muito mais evidente, porque todos nos conhecemos e quando nós, na Assembleia Municipal, na comunicação social, fazemos um artigo ou fazemos uma intervenção que as pessoas não gostam, se as pessoas têm algum poder político, económico, a pressão é muito maior. E há depois a exclusão das pessoas sobre isto. E isto revela-se claramente sobre os órgãos de comunicação social. Há em Águeda, sempre houve em Águeda, pressão política sobre os órgãos de comunicação social. Porque quando eles escreviam coisas que as pessoas não gostavam, utilizavam represálias, cortes de publicidade, ameaças de emprego. Não são diretas, são indiretas. Não vale a pena estarmos com paninhos quentes. Está aqui o Jorge Costa, eu sei que ele não se vai pronunciar sobre isto, mas isto acontece em Águeda e fora da Águeda. E os políticos têm que pensar claramente, todos nós que andamos... Mas
Não só os que estão no poder, também os que estão na oposição, quando escreve uma coisa que eles não gostam, não é bem assim, há esta situação, não publicaste o que eu disse na Assembleia Municipal. Isto acontece constantemente. E as pessoas têm que pensar claramente sobre isto. E têm que pensar qual a atividade. Vamos cá ver. O que é a importância de um jornal local, de um órgão de comunicação social local, para a comunidade? Os jornais chegam todas as semanas, durante 50 semanas, à população e ao município de Águeda. Não são todos os que o leem, muito pelo contrário, mas chegam aos 7 cantos do mundo, chegam a toda a parte do mundo. É o ponto de referência que as pessoas têm para ter notícias da sua terra, notícias do seu município. E eu pergunto, há alguém que faça mais pela cultura em Águeda para divulgar o nome de Águeda que os jornais e que os órgãos de comunicação social? Hoje há redes sociais, mas não têm o mesmo nível de implantação. E que apoios? Põe-se isto muitas vezes esta questão. Mas deve o poder político subsidiar os órgãos de comunicação social? Temos que perceber que tipo de apoio é este. Vejamos um facto. Um jornal como a Soberania ou como a Região de Águeda a fazer custam 150 a 200 mil euros. O que eu estou a dizer são contas que estão publicadas por ano. O jornal fechou por dificuldades financeiras, todos sabemos desse facto, ou suspendeu a sua atividade por dificuldades financeiras. O município de Águeda, para fazer o boletim municipal, gasta 60 mil euros por ano. Quantas pessoas leem o boletim municipal? E eu pergunto, se uma parte deste dinheiro fosse investido nos órgãos de comunicação social, através de apoios, de publicidade, do que seja, até de eventos do próprio município, será que não estavam a apoiar de forma indireta os órgãos de comunicação social? É uma discussão que nós devemos ter, porque eu pergunto o seguinte, é melhor haver apoios e haver efetivamente órgãos de comunicação social que não têm que estar dependentes, e não é por haver os apoios que têm que estar dependentes, a fazerem a sua divulgação do próprio município, ou a nós daqui a alguns anos, espero que isso nunca aconteça no órgão onde nós estamos, isto ficar deserto. Quantos municípios existem sem órgãos de comunicação social? Há cada vez mais. Porque cada vez mais estas pressões existem. Cada vez mais é difícil manter isto. E então nós temos um discurso muito simples. É a separação. Só que a separação, vamos cá ver, quando os próprios órgãos políticos e mesmo económicos, um órgão de comunicação social é feito. Eu estou a ver os tempos e estamos a passar um bocadinho de tempo. Quando um órgão de comunicação social... Eu só queria dizer uma coisa, Jorge, é Natal. O órgão de comunicação social é uma coisa que não existe só para dizer bem do poder. Diz, muitas das vezes, os órgãos de comunicação social são, efetivamente, contra poder. Isto é a gênese da comunicação social. São aqueles que fazem a contraversão da posição, basicamente. Isso não agrada ao poder. Os órgãos de comunicação social, muitas das vezes, não agradam ao poder. Mas nós temos que saber e entender com isto. E, portanto, neste caso, é importante que o nosso município também pense se este é o caminho que nós queremos. Um caminho em que já fecharam 2 órgãos de comunicação social e que eu espero que a Soberania do Povo nem sequer isso lhe passe pela cabeça. Mas é preciso que as forças vivas são todas de Águeda, apoiem isto. E, portanto, esta era uma pequena nota que eu queria fazer, que tem a ver com a região de Águeda, mas mais que a região de Águeda tem a ver com a comunicação social local. Bom, nos temas da semana podíamos pegar em vários assuntos, mas se concordarem, vamos deter-nos num assunto que pode ser de capital importância para a nossa saúde no futuro. Chama-se Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro. Pretende agregar os 11 municípios que fazem parte da comunidade intermunicipal para uma gestão integrada dos cuidados de saúde. Paulo, esta pretensão, já aplaudida pela CIRA, deve ser acolhida com entusiasmo ou não? Eu, sendo um homem de esquerda e socialista, não sou um grande entusiasta desta forma da passagem de competências do Governo Central para as câmaras municipais, porque se a gente for ouvir os presidentes de Câmara, eles estão a dizer o mesmo que dizem os presidentes de Junta, com a transferência de competências das Juntas para a Câmara. Mas isto não tem a ver com isso, Paulo. Sim. Não há nenhuma competência que vá aqui para a administração local. Mantêm-se todas no Estado. A Unidade Local de Saúde
Posso? Sim. Só para não labrares aí ok. numa... No erro da Não análise. era. Não. A unidade local de saúde, o que é que se vai fazer basicamente? Qual é a ideia do governo? É agregar os cuidados de saúde primários com os cuidados de saúde basicamente hospitalares. E, portanto, o que vai acontecer é, no nosso caso, vai juntar o ACES do Baixo Voga com o Centro Hospitalar do Baixo Voga. Vai ser tornada uma unidade local. Já há algumas unidades locais de Ou saúde. seja, junta-se o centro de saúde com os hospitais. O agrupamento de centros de saúde do Junta-se Baixo Voga... o centro de saúde para as pessoas perceberem. Exatamente, para as pessoas perceberem. Exatamente. Junta-se o centro de saúde com os hospitais. E o que é que se pretende? Há uma gestão integrada das duas O coisas. que é que se pretende? Basicamente, quando tu juntas, vai haver um conjunto de meio, da mesma maneira como se juntaram. Quando se juntaram o Hospital de Águeda, Estarreja e Aveiro, tinha como finalidade haver maior flexibilização, pode haver funcionários que transitem de um lado para o outro, até em determinados momentos. Depois sabemos que as coisas não funcionam bem assim, mas era essa a ideia. E aqui é a mesma coisa. É no sentido da partilha de recursos, da partilha de meios humanos, que há neste momento muita escassez de meios humanos sobre isto. Só para que se tenha uma ideia, as pessoas talvez não saibam isto, mas o ACES do Baixo Voga é o maior do país. Tem 50 e tal unidades. O ACES do Baixo Voga é o maior do país, tem 50 e tal unidades. Mas... E 11 municípios, salvo erro. 11 municípios. E está em causa neste momento o município de Ovar, porque há algumas forças em Ovar que não querem que o município de Ovar esteja no Baixo de Voga, que esteja talvez para o Entrodouro e Voga, mas isso depois é outra discussão. Mas sobre isto só 2 ou 3 notas. Primeiro ponto, ontem na Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara de Águeda mostrou-se muito entusiasmado com esta situação, o que é bom. Ele diz que concorda, que defende há muitos anos esta unidade local de saúde e disse mesmo que a CIRA defende isso há muitos anos por minha influência. Ele próprio assim o diz. E explicando o modelo, já está criada neste momento uma comissão instaladora para fazer o estudo económico, que será presidido, em princípio, pela Presidente do Centro Hospitalar de Baixo Voga, a doutora Margarida França, e terá um representante da CIRA. E desde já, aqui, a minha primeira nota é esta. É que a CIRA indica o nosso Presidente da Câmara para esta comissão. É melhor não. Porque teremos alguém que defende este processo, alguém que tem investido muito na área da saúde e alguém que convém estar a acompanhar o que é que está a passar, porque isto pode levar a várias alterações naquilo que é a estratégia de saúde no Baixo Voga, neste caso. Desde já 2 ou 3 notas sobre esta comissão. É uma coisa verdadeiramente incrível, não inclui nenhum enfermeiro. Quer dizer, nós passamos a vida a dizer que os enfermeiros... E o Presidente da Câmara estava. Está bem pensado. Tu pensas em tudo. Já estava. Mas não inclui nenhum enfermeiro, que é uma falha muito grande. Claro. Os enfermeiros continuam a ser marginalizados nestes processos, o que eu acho que é um erro enorme. Mas não nos podemos esquecer. E devia estar um representante dos auxiliares, Ainda ontem falámos, o Presidente da Câmara falou sobre isto na Assembleia Municipal, na parte que eu pude ouvir, e falava sobre as urgências do Hospital de Águeda, que dentro em breve estarão em condições de ser inauguradas. Em muito poucos meses, diz ele, há algum atraso na obra, mas estão a tentar recuperar, estarão em condições de ser inauguradas. E colocou a fasquia da excelência num patamar muito alto. Muito alto, mas é preciso que a gente até se dirigiu ao Grupo Municipal do Partido Socialista sobre isto, mas é preciso que nós não nos esqueçamos que a urgência da Águeda é uma urgência básica. E a urgência e as condições que estamos ali a criar não são para uma urgência básica, são para uma urgência de nível superior. E quando eu digo isto do Presidente estar presente nisto, é porque claramente a Águeda tem feito investimentos muito grandes na área da saúde. Nós sabemos desse facto na área das infraestruturas, e é importante que haja alguém de Águeda. Ok, se nós estivermos presente dentro da comissão que está a fazer o estudo económico de todo este projeto, que estejamos a acompanhar muito perto para percebermos exatamente se os nossos investimentos vão ou não ser rentabilizados. Porque isto é fundamental, é um momento fundamental. É um momento
em que vamos conseguir perceber qual é o caminho que os nossos investimentos vão tomar. Se vamos continuar com tantas unidades de saúde como temos hoje em Águeda, se vamos rentabilizar as unidades de saúde que nós fizemos em Aguada de Cima, o hospital, todas as intervenções que temos feito, porque é fundamental que isto aconteça. Eu, quando digo isto, é um desafio, é um desafio que eu deixo ao Presidente da Câmara, é ele participar nesta comissão, porque a Cira vai indicar alguém, pode ser a Águeda, deverá ser alguém entre Águeda, Aveiro e Estarreja, porque são aqueles que têm basicamente centro hospitalar, e portanto eu acho que o Presidente Ribal já tem força de voz própria, até pela Associação Nacional de Municípios e tudo mais, e pode perfeitamente delegar no Presidente da Câmara de Águeda, que diz que foi o principal influenciador da Cira para tomar esta posição. Acho que tem mais do que posição para pedir que seja a Águeda a estar presente e que a Águeda defenda os seus interesses. Portanto, eu não vejo isto mal, mas para já não passa de uma primeira intenção. Só para que tenham uma ideia, este estudo está pedido para ser feito nos primeiros 3 meses do próximo ano e o objetivo é que até junho esteja implantada pelo novo diretor. Tudo isto está a ser coordenado, a ser tratado pelo novo diretor-geral da Saúde. Eu acerca do assunto em questão, apraz-me dizer o seguinte. Os autarcas, volta e meia, embarcam assim nos fetiches de que isto se vai modernizar tudo, que isto vai ser... aliás, o nosso Presidente de Câmara é um entusiasta de tudo. Tudo fantástico, é tudo extraordinário. Ele pega em qualquer coisa, é tudo fantástico e extraordinário. E não saímos disto. É fantástico, é extraordinário, é maravilhoso. E eu não tenho essa ideia, porque na educação, porque eu debati na Assembleia Municipal a questão da educação, a educação também ia ser uma coisa do outro mundo. O aproximar mais e o educação mais e tal. E isso não é dele, é? Não, eu não estou a dizer. De Giladares, sabemos que esse projeto de educação mais, o aproximar mais, era de Giladares e de mais ninguém. Eu estou a dizer que os autarcas, na educação, o Dóbidos também era um fascinado por aquilo, não é? Pronto. E a verdade é que deu zero. Eu percebo. Por isso o meu desafio ao Presidente da Câmara para englobar esta comissão, para efetivamente depois não darmos com mais argumentos de porque é que as coisas não acontecem. Eu queria dizer que portanto, o senhor Presidente da Câmara de Águeda, de facto, era a pessoa ideal para ir para lá. Na área da saúde, ele tem mostrado toda a sua influência. Mas tem mesmo. Gasta dinheiro naquilo que não é competência dele, que é nas infraestruturas. E depois, no que diz respeito ao resto, não tem direito a nada. Que é uma coisa extraordinária. O Alzheimer continua sem médico. Mas se os médicos vão embora, vai ficar sem médico. E ele a investir na saúde. Ele investe mais de qualquer outro Presidente da Câmara, da Cira. Por isso deve estar ele lá presente. Não é que ele investe desbragadamente. Isto agora é que vai ser. E depois, o que vem sempre é uma mão cheia de nada. Uma mão cheia de nada é mentira. Uma mão cheia de muito menos dinheiro, que foi aquilo que a gente investiu. E a gente um dia deste tem o posto médico, ou a unidade de saúde, temos que usar as tecnologias da época, da Guarda de Cima, cheia de móveis e cheia de coisas, e sem pessoal. E é isso que começa a acontecer no nosso Conselho. E, portanto, não percebo qual é o poder de influência que o Presidente da Câmara tem, porque em termos de saúde, tem sido um caos. Tem vindo por aqui abaixo, dá uma série de anos. Mas isso já sabemos que no atual contexto não tem tido grande influência. E portanto, percebendo eu da bondade, e depois da tua explicação, percebi melhor. Não percebi muito melhor, e foi importante. Não tem nada a ver com descentralização. Não é isso, não. E portanto, obviamente, que se nós temos um problema entre os cuidados de saúde primária e os cuidados de saúde hospitalar, se os hospitais temos tempos de espera de 8 horas, 9 horas, 10 horas. Curioso que a gente pensa que só no nosso país é que é assim. A minha filha, a Constança, está em Itália, está tipo com uma amiga dali, ligou a um colega italiano, epá, como é que eu hei de fazer e tal, e ele disse-lhe, vai a todo lado menos aos hospitais. Neste momento dão 8 a 9 horas de tempo de espera. Isto é um problema que tem a ver com o tempo que vivemos, o inverno e por aí fora. E, portanto, há muita gente que podia ir a 1% de saúde e não ir
entupir os hospitais. que E, portanto, se esteja houvesse um aberto, é preciso que trabalho, esteja aberto. se houvesse um trabalho, e nós somos muito de quintas, nós os portugueses, os latinos, se a minha quinta é o centro de saúde, quero que se lixe o hospital. Se a minha quinta é o hospital, quero que se lixe o centro de saúde e por aí fora. E portanto, isto se calhar irá apelar e sensibilizar muito mais os técnicos de saúde das diferentes unidades de saúde que temos para trabalharem em colaboração e, portanto, ser um trabalho muito mais efetivo. E se calhar o centro de saúde dar um apoio mais efetivo e de retaguarda àquilo que é as urgências dos hospitais, diminuindo a pressão que existe e que neste momento é brutal. A minha mãe esteve há bem pouco tempo no hospital de Aveiro e foi bem tratada. Foi 2 dias num corredor, numa maca, estava cheia de gente, como a minha mãe, num corredor. E os profissionais de saúde estavam a fazer mal? Não, eles não tinham era forma de fazer o contrário. Porque muitas pessoas estão... Depois, como é que é possível alguém estar? Eu não conseguia estar. Se estivesse mesmo numa urgência, eu não conseguia estar 14 horas à espera de ser atendido. Paulo, Não conseguia, porque não era nada de muito, muito urgente. E portanto, há aqui também que... Nos hospitais hoje as pessoas estão muitas horas, estão muitos dias nos hospitais para fazer tratamentos que podem ser feitos em termos de cuidados domiciliários. Com certeza. Estão lá o dia inteiro Com para certeza. levar uma dose de antibióticos 2 vezes por dia. Isso tem que mudar. Mas isso, não vamos discutir isso aqui. Isso é sem fim. E sob esse ponto de vista, parece-me interessante. Acho. Veremos o que é que isto vai dar. Mas eu gosto de dizer antes. Eu gosto de dizer antes. Não é? Gosto de dizer antes. Gosto de dizer aquilo que eu penso. Não é, quer dizer, eu não sou como o jogador do Porto que prognósticos era no fim do jogo. Isso é sempre o mais fácil. Não, eu é sempre antes do jogo. Acho a ideia boa, acho que pode ter resultados brilhantes, acho que não vai funcionar. Temos tal benefício da dúvida. Isso com certeza damos. O único desafio que eu faço é a Águeda, que se tem queixado tanto nesta área e com alguma razão, claro. tem que estar muito atento a isto e acompanhar muito perto este processo, porque isto vai trazer um novo paradigma. Exatamente. Não é depois disto estar feito, vimos reclamar que nos falta as análises, que falta isto, como de outra vez. E não é isso. Que é a química seca e a molhada e isso exatamente. tudo. Não, e não é isso. O que é interessante é que o Sr. Presidente da Câmara, mais uma vez, na minha ótica de forma populista, que é sempre o extraordinário e o fantástico, eu por acaso não ouvi, mas teve sempre a sua forma populista de dizer isto foi por influência minha. E aí estou de acordo. Se é a influência dele, ele agora aqui a mostra. No terreno, até porque ele está em vantagem. Já falava disso antes de Cira falar há muito tempo. Muito tempo. Então fala sempre em tudo. Eu estou a reportar o que aconteceu na Assembleia Municipal, na parte que eu vi. Bom, um dos desafios que tínhamos para esta semana era saber que presente é que gostariam que o Pai Natal colocasse no sapatinho da nossa terra. Daqui a uma semana, por ocasião da Noite de Consoada. Paulo. Eu espero muito sinceramente que o Pai Natal traga bom senso e ponderação à classe política aguedense. Que nos traga, 3, 4 quilos de bons pensamentos, de pensamentos para aquilo que é essencial. E que nos retire esta forma de andarmos sempre a roçar o acessório. Que nos tire da espuma dos dias e que nos leve para as necessidades concretas. Esperava que o Pai Natal desse bom senso à Câmara para que se tratasse, que é praticamente impossível, a questão da habitação. Para que se tratasse das questões estruturais que a Águeda precisa e que são fundamentais. Ao invés de andarmos sempre nesta continuidade de questões efêmeras, que têm pouco valor para o desenvolvimento do Conselho. É curioso que, ao longo dos últimos anos, as questões essenciais para o Conselho e que podem ser para o desenvolvimento estrutural do Conselho são discutidas numa base muito filosófica por meia dúzia de políticos mais experientes que se vão dedicando a essas filosofias, que se tornam em filosofias baratas. E aquilo que vale é o efêmero, aquilo que é do imediato, aquilo que parece, mas que depois não é. E, portanto, continuamos a insistir nos Pai Natais, continuamos a insistir nos agitagras e continuamos a falar das questões da saúde, das questões dos transportes, nas questões da habitação.
continuamos a falar nas questões estruturais sem elas serem tratadas. Dizem-me, que eu ainda não vi e vou ver, que a intervenção, não nesta Assembleia Municipal, mas na anterior, do Vice-Presidente da Câmara acerca da questão da habitação, diz que foi uma coisa de bradar aos céus, uma coisa do mais básico e superficial que se possa imaginar. Portanto, eu não faço ideia que não vi e vou ver. E portanto, esperaria que o Pai Natal começasse primeiro, olha, por falar aqui com este Pai Natal e pô-lo a andar. Este Pai Natal, o mais grande do mundo, em LEDs, o mais grande do mundo em LEDs, já custou 200 mil euros mais IVA nos 4 anos que aqui está. Já custou aos cofres 200 mil euros mais IVA, mais 23%. Foi quanto já custou. E o mais pequeno do mundo também já custou um porradão de dinheiro. E isto Ele já cá está há 10 anos ou mais. Não. O grande? Não, há 4. Não, isto é o de LEDs. Então, Não. Qual é o outro? Então, antes disto, há quantos anos cá está o Pai Natal? Há 4. Não, está a mais. Está muito mais, Paulo. mais Está, O Pai Natal está há mais anos. Está bem, mas nos últimos 4 anos... está bem, isto é os últimos, mas já está muito mais, já há uns 9 ou 10 anos, é o Pai Natal. O Pai Natal, Pai o Natal valor que se já pagou do é- Pai já Natal é já do deve tempo. estar a chegar à Lua. Quer dizer, esse é um valor, mas já é cada vez maior. Mas eu também não posso andar tão para trás, depois as pessoas ficam assustadas. Mas, portanto, queria que... Ai, tu só falas do tempo em que não estavas lá, está bem. Ai, do tempo que tu saíste, sim. Mas na parte em que tu participaste lá no Camelo... Quando eu estava lá, era um dos que falava contra, era um triste, abandonado, e agora estou abandonado, mas contente. Não, e queria, portanto, que a Águeda se voltasse para o essencial, que se focasse no essencial, que tivéssemos a capacidade de discutir muito seriamente um sem número de problemas que nos afetam já há muitos anos, há anos demais, com responsabilidade do PSD, com responsabilidade do PS, portanto, com responsabilidades minhas também, porque eu assumo aqui todas as minhas responsabilidades nestas situações, mas que de uma vez por todas saíssemos um bocado deste buraco que estamos a acabar, do orgulhosamente sós, metidos para dentro, não é? E ainda não percebemos que havia um filme português muito interessante, que era aquela de o Palermo olha ao chapéu, não é? Portanto, andamos aqui todos meios apalermados a olhar para o chapéu, como se isto fosse algo de fundamental e estrutural para o Conselho, e não é. Isto é uma forma de se gastar muito dinheiro, com muito pouco retorno, e eu não estou a dizer que se deve acabar, porque eu acho que não deve acabar, porque é importante. Agora, devíamos virar era para a habitação, para os transportes públicos, que não temos, para a questão das nossas ligações, porque a ligação Águeda-Aveiro, na minha ótica, não é suficiente. Eu acho que devia haver uma melhoria importante na ligação que temos à A25, aqui por a 333. Portanto, acho que há um sem número de coisas que nós devíamos ver a questão da pateira, como de facto um polo dinamizador e atrativo, e pensarmos isto de uma forma mais séria, menos populista, menos facilitista. Eu acho que estamos a ser muito ligeiros, muito superficiais e com papas e bolos se enganam os tolos, e é isso que se tem feito nestes últimos anos, é a minha opinião. E, portanto, espero que venha esse bom senso. Relativamente à habitação, lembra-nos agora, na Assembleia Municipal de ontem, o Partido Socialista criticou o facto de, num orçamento de 61 milhões de euros, terem sido incluídos apenas 50 mil euros para a aquisição de terrenos. Hilário. Sim, eu ouvi essa parte. O que lá tem são 700 mil euros no valor global da estratégia local de habitação, e o Partido Socialista aprovou a estratégia local de habitação. E na estratégia local de habitação, o investimento começa basicamente o investimento é feito em 2024 e 2025, em 2023, nós falamos aqui, é um investimento muito reduzido, que lá está. Eu também não acho que os valores são escassos, já falamos sobre isso, mas provavelmente serão os que estão na estratégia local de habitação. Eu recordo que na altura eram valores muito baixos, ainda durante o ano 2023, basicamente ela vai... Hilário, eu acho que vai ser como aquela história daquela verba de 200 mil euros dos terrenos que se iam comprar na Serra por causa dos incêndios, Mas, Paulo, e está lá a verba e nunca se compra nada. Mas, Paulo, mas eu nestas coisas... És um homem de boa fé. Eu dou sempre o benefício da dúvida. Eu acho que devemos dar o benefício da dúvida. Eu só quero falar aqui duas outras referências por causa do Águeda é Natal e do mercado municipal, que também ouvi ontem na Assembleia Municipal, porque efetivamente o mercado municipal também já foi aqui debatido,
É um elefante branco. É um outro caso de estudo em Águeda. É um outro projeto que começou por 1.200.000 ou 1.300.000. 1.400.000, acho. Ou 1.400.000 euros para se fazer o mercado municipal, ainda no tempo do Dr. Gil Nadais. Portanto, hoje já vamos quase nos 7 milhões de euros. Passa. 4 milhões 600 e tal, mais 1 milhão e 600, mais o IVA. E o que nós nos perguntamos é, ok, não tem nenhum mal de ser 7 ou 8 ou 10. O que é que lá vai ser feito de tão diferente em relação àquilo que estava estudado inicialmente? E qual é a mais-valia estrutural para o Conselho do mercado municipal? Era isso Ontem tivemos uma novidade, é que efetivamente está a ser estudada da parte da Câmara a responsabilização do gabinete que fez o projeto inicial. Dos gabinetes. E a responsabilização do primeiro gabinete que fez, do segundo que fez a revisão do projeto e até da empresa que está a executar a obra, segundo ontem disse o Presidente. O Presidente até disse, mesmo mais, diz que correu mal. Ele até diz que esteve na CCDR e, como eles lá disseram, não é muito comum haver um projeto com estes erros. E o Presidente da Câmara concluía, saiu-nos a fava. Foi palavras dele. Sim. É essa a ligeireza. Saiu-nos a fava. Não, a questão não está aí. Eu só espero que neste apurar de responsabilidades seja ligeiramente diferente do da Sociberal. Porque até hoje ainda estamos para saber qual foi a responsabilidade apurada sobre a empresa Sociberal ter entrado num terreno municipal sem autorização de ninguém do município, ter construído lá durante vários dias ou semanas um conjunto de alicerces e ter feito daquilo sua propriedade. É o desafio. Isso aí já está resolvido. Que eu tenho. Isso foi decidido agora no outro dia, saiu-nos a fava. Outra vez? Sim, foi a fava. O problema é a fava. Outra vez. Sobre o Águeda Natal, muito rapidamente, eu ouvi a intervenção do deputado Humberto, que vem na esteira da intervenção dos membros do Executivo, Claro. que é esta base. Qual é o pensamento do nosso Executivo? Nós trouxemos as pessoas para a Águeda e agora os comerciantes que resolvam o problema. Não, eu não disse isso. E os comerciantes estão-nos a criar problemas. Deixam as pessoas ao abandono. Muito bem. E vamos cá ver uma coisa. Sem dúvida nenhuma que Águeda tem recebido muita gente. Há muita gente que vem de fora. Eu até tive a oportunidade de testemunhar neste fim de semana. Gente que vinha de Estremoz. Gente que veio de Madrid à Águeda para ver o Pai Natal. Eu tive a oportunidade de testemunhar esse facto. E gente que depois vai jantar, vai almoçar à restauração local. Isso sem dúvida nenhuma que tem funcionado. No entanto, há uma coisa que me deparou eu este fim de semana, porque tenho andado lá mais por baixo, por outras atividades, andei a olhar, a pensar um bocado nisto do Águeda Natal. E aquilo que eu vejo é que basicamente as pessoas vêm em Águeda para tirar umas fotos no Pai Natal e vão embora. Portanto, as pessoas não ficam tempo nenhum em Águeda. Aliás, o estudo do Agitagda já nos dizia isso. O tempo de estadia delas é muito curto. Claro. É muito curto. Aliás, tanto é curto que a Câmara tem estudado que abre as luzes às 5h30 e das 5h30 às 7 horas da noite há pessoas, pelo menos ao fim de semana, e depois as pessoas desaparecem. É muito curto o tempo de estadia e as pessoas, tendo um tempo de estadia tão curto, não consomem. Esta é a questão principal. Consomem uma pequena coisa, mas não consomem nada de estrutural. E isto é o passo seguinte que o município tem que dar, em vez de culpar os comerciantes por tudo e por nada, porque tudo isto surgiu para apoiar o comércio. Se apoiamos o comércio, só tem interesse se o comércio tiver vantagens nisso. E não tenhamos dúvidas nenhumas que o comércio tem tido vantagens. Porque se não houvesse estas pessoas, então é que o comércio fazia muito menos negócio do que o que faz. Isto que fique claro. São os 30% Agora, que eu te disse. será que, não sei se é 30, se é 50, se é 100, se eu não sei. Será que o investimento que estamos a fazer é proporcional ao resultado que devíamos estar a ter? Claro que não. Este é o que a Câmara tem que estudar e a Câmara tem que encontrar uma solução para fixar mais tempo as pessoas em Águeda. E este é o passo seguinte que eles têm que dar. Eu olho para as coisas de uma maneira diferente. Não olho só dizer que isto está tudo mal ou que isto não está a correr bem. Tudo bem, não está a correr bem. Não digo como o meu colega de partido, pelos vistos, que ele agora é líder do grupo municipal do PSD, militante do PSD, portanto, meu colega de partido, o deputado Humberto Moreira,
que diz que a culpa é toda dos comerciantes e que eles não fazem nada por isto. Eu não digo isto porque há uma coisa que eu sei. Um comerciante, se tem um negócio, é porque o quer rentabilizar. Com certeza. E também sei disto. É muito difícil as pessoas estarem a investir, os comerciantes a investir, sem verem que têm alguma possibilidade de retorno. E há outra coisa que é... Tem que haver aqui um meio termo e o município... Não, isto é sazonal e é preciso dizer isto é sazonal. O Natal são 2 semanas, 3 semanas. O Agitagda são 3 semanas. Então, e um comerciante vai para o funcionário, existe aquilo, por causa de 15 dias em agosto e 15 dias... Como sabes, a minha mãe era comerciante em Águeda. E nesta altura, quando dizemos que aumentamos, quer dizer, nesta altura do Natal... Aumenta sempre. Nós fechávamos a loja todos os dias às 10h30, 11 horas, e a nossa faturação era o triplo do mês normal. Portanto, esta é uma época em que os comerciantes fazem negócio. Obviamente os tempos vão alterando e tudo isso, e fazem negócio. É preciso que o município estude a forma de fixar cá mais pessoas. Eu até podia dar um exemplo que eu vivi lá em baixo com uma tuna da guarda que aqui apareceu no domingo à noite, mas já estamos curtos no programa e por isso... Qual o presente no sapatinho do Pai Natal? Olha, dois presentes. Um presente mais global, mais em termos internacionais, se é que se pode dizer, o fim da guerra. O fim da guerra, é claro. O fim da guerra, que é uma coisa que nos tem estado a prejudicar a todos, mas que tem estado a criar uma dificuldade enorme àquele povo ucraniano, que eu não sei... E o russo. E o russo. Mas mais os ucranianos. Eu não sei como é que eles conseguem aguentar. É de uma coragem incrível e, portanto, é o desejo que eu faço em termos internacionais. Em termos locais, eu gostava, eu não vou falar dos projetos que já estão, eu gostava que a Águeda encarasse de outra maneira para as questões da mobilidade. As questões da mobilidade têm sido muito esquecidas e são fundamentais para efetivamente a modernização que nós queremos ter no Conselho e para a atratividade. Claro. Já falamos sobre a habitação, isso está mais do que estudado e claro, para a atratividade que nós precisamos de ter uma Águeda muito mais viva e muito mais moderna. Notas finais, muito rapidamente, 1 minuto para cada um. Paulo. Eu queria desejar um bom Natal a todos os conterrâneos, fazer minhas também as palavras do Hilário acerca da guerra e tudo isto que nos tem afetado brutalmente. Estamos com uma situação socioeconómica muito difícil, que eu tenho medo que ainda piore muito mais no próximo ano, criando grandes constrangimentos a todas as famílias. E neste momento a questão é que abrange mesmo todas as famílias, é transversal à sociedade. E portanto, desejar a todos um bom Natal, mas muito mais do que um bom Natal, eu queria desejar um bom ano. E que viesse uma lufada de ar fresco para a Águeda, que isto precisa, de facto, de uma mudança. A Águeda está a precisar de uma mudança. E, portanto, a questão que o Hilário tinha falado, da questão da mobilidade, é mais que fundamental e de todas as matérias é menos discutida. É tida sem grande importância, sem grande relevância e é fundamental, até por a tipologia do nosso Conselho. Hilário, rapidamente. Vai ser um ano muito difícil e, portanto, desejar que, pelo menos, a todos nós, o ano não seja pior do que este ano. É o que eu posso desejar para mim e que, pelo menos, que seja igual ao ano que nós tivemos e que continuemos todos de boa saúde, que este tem a felicidade de a ter, porque cada vez isto é mais importante. O dinheiro recupera-se mais à frente, as condições de vida recuperam-se mais à frente, mas que a saúde não nos falte. É o que eu desejo a todos. Final da Tribuna Soberana de 17 de dezembro. Tínhamos estado aqui há precisamente um mês com Hilário Santos e Paulo Seara. Um bom Natal para os dois e para as vossas famílias. Na próxima semana teremos Gil Nadais e Paulo Matos no estúdio da Soberania TV para a penúltima Tribuna de 2022. Boa noite, bom fim de semana.